Amém. Bom dia, irmãos. Mais forte, bom dia, irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento. Nosso pastor está num tempo de descanso, muito merecido, não é verdade? Trabalha e como trabalha, e já está aí com a gente novamente, e nos deu uma missão aí, para a gente bater um papo nessa manhã. Beleza? Então eu conto com vocês, e nós vamos caminhar juntos. Quer ver? Amém? Amém. Esse é o plano, irmãos, é esse o plano, nós vamos juntos. E antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Pai, santo é o teu nome, nós estamos aqui na tua casa. Estamos aqui reunidos como igreja, em comunhão, com o único propósito, o único objetivo que é adorar, engrandecer o teu santo nome. Fale aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Continue falando, assim como já tem falado. Usa a minha vida, que eu possa ser instrumento seu nessa manhã, e que todos nós aqui, como igreja, possamos sair daqui com o coração transbordando do teu Santo Espírito, e que possamos sair daqui mais edificados e um pouco mais fortes. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, que alegria, né, mais uma vez estar aqui. Essa semana eu estive conversando com o pastor Júnior, né, o pastor Zé, que inclusive vai estar aqui à noite com a gente. E a gente conversando, né, sobre mensagem, pregação, falei, cara, bati meu recorde de pregação seguida. Ele, quantas? Falei, 2. Preguei domingo passado de manhã lá na segunda, né, de Barra Mansa, e hoje aqui, isso me fez, irmãos, pensar que o pastor trabalha muito mesmo, porque, deixa eu falar uma coisa, e eram só 2, o cara às vezes faz 4, 5, em 5 dias, fala, Jesus, mas vamos lá. Bom, irmãos, nós vamos caminhar juntos, como eu já disse, então conto com você, sua cooperação. Hoje aí nós estamos encerrando esse formato que nós temos, não tristes, mas alegres, porque vem mudança, vem novidade, isso sempre é bom, né? Sempre dá uma renovada, nos dá mais forças. Então, no próximo domingo, já estaremos com aquele formato lá que todo mundo conhece, EBD Coração, Circuito Discipulado, Seminário da Galera do Louvor, e vai ser bacana demais, e todos nós estaremos aqui. Amém? Esse é o plano, isso aí. Bom, irmãos, hoje nós chegamos aqui, e imagino que cada um, né, ao vir para cá, fez um caminho diferente. Aliás, hoje diferente mesmo. Barra Mansa está comemorando aniversário em grande estilo. Parou o trânsito, irmãos. É uma festa realmente de parar o trânsito. E é assim que está. Então, cada um de nós, né, trilhamos um caminho para chegar aqui. Cada um de nós trilhamos um caminho para ir ao trabalho, para ir na faculdade, na padaria, no mercado. E a nossa vida é essa, irmãos. É sempre caminhar em busca de um sonho, um objetivo, um propósito. E estamos em constante caminhada. E por mais que os nossos caminhos sejam totalmente diferentes, existe algo em comum entre todos nós, que é o quê? Toda vez que nós estamos caminhando, que nós estamos em busca de algo, indo para algum lugar, aparecem pedras no nosso caminho, não é verdade? Sempre acontece, irmãos, a gente está andando, acha que está tudo bem, de repente tem umas pedras aí, querendo que a gente caia, tropece. E é isso que nós temos em comum. E, popularmente, a gente já relaciona as pedras no caminho com algum obstáculo, com alguma barreira, com algum empecilho. A gente, muitas vezes, ao se deparar com pedras no caminho, a gente fica desanimado, a gente esgota nossas forças, a gente fica abatido. Então, as pedras fazem isso. As pedras no caminho, se a gente deixar, elas vão nos paralisar, vão nos fazer regredir, vão nos fazer voltar, e talvez até nos façam cair. Mas fato é, irmãos, que elas sempre vão existir. Isso é inevitável. As pedras no caminho sempre vão existir. Mas a pergunta dessa manhã é a seguinte: o que nós temos feito com as pedras que aparecem no nosso caminho? Entende? Sabe, se a gente parte do princípio que elas sempre vão existir,
a gente precisa pensar o que nós vamos fazer quando a gente se deparar com elas. Sabe, quando tiver uma dificuldade, um obstáculo, uma barreira, o que nós vamos fazer? E o que nós temos feito? Sabe, a gente pode criar várias estratégias, a gente pode contornar as pedras, a gente pode passar por cima delas, pular, a gente pode contornar, a gente pode pegar as pedras e carregar com a gente. O importante, irmãos, é que existe um caminho, existe um lugar que a gente precisa chegar, e as pedras não podem nos impedir de chegar até lá. Existe um alvo, esse alvo é Jesus Cristo, e nada pode nos fazer parar. Então, como eu disse, olha, vão ter pessoas, o diabo, vai ter muitas formas de aparecer pedras nos nossos caminhos para nos fazer cair, mas nós vamos começar a refletir que, mais do que as pedras, maior do que as dificuldades, importa muito qual é a nossa perspectiva com relação às pedras, como que a gente olha para elas e o que a gente faz a respeito delas. E é sobre isso que a gente vai conversar aí nessa manhã. Às vezes a gente muda tudo, irmãos, muda tudo. A gente quer que fulano mude, ciclano mude, a gente troca de casa, de emprego, de carro, e a única coisa que a gente não quer fazer é mexer no nosso interior. E muitas vezes é essa mudança que é necessária. E muitas vezes, para a gente superar algum obstáculo, a gente precisa trabalhar conosco. Precisa mudar algo em nós, a nossa visão precisa mudar, o nosso objetivo, a forma como a gente encara os problemas, e isso sim precisa mudar. E aí, a gente vai caminhar um pouco pela Bíblia e vai aprender algumas coisas com as pedras que aparecem no nosso caminho. E fato é, irmãos, que por maior que ela seja, ou por mais numerosa que elas sejam, a gente, capacitado por Deus, a gente pode transformar essas pedras em bênçãos nas nossas vidas. É isso que a gente vai aprender. Então vamos lá. Em primeiro lugar, queria que você lesse comigo o tópico 1. Vamos lá? As pedras no caminho. Irmãos, mas assim a gente não vai derrotar ninguém. Vamos lá, forte. As pedras no caminho. Amém. Lembra de Davi? Lembra, falou de gigante, falou de Davi, que inclusive é pequeno. Mas é essa associação que a gente faz. Davi era um ruivinho, muito pequeno, baixinho, franzino. Da sua família, ele era o menor, o mais fraco ali fisicamente. E de todos os guerreiros que tinha na sua família, Davi era simplesmente o cara que cuidava das ovelhas. Quando tinha uma guerra, Davi ia levar alimento e voltava com as informações. Davi nunca ia para a guerra. Até porque não tinha nenhum físico de guerreiro. Jessé, seu pai, teve vários filhos, e todos os filhos fortes, irmãos, com a cara da guerra, pronto para a batalha. E Davi não. Davi ficava lá com as ovelhas. E aí, certo dia, os filisteus, representado por Golias, chegou para o povo de Israel e falou assim: se tiver alguém aí no meio de vocês que consiga me derrotar, nós viraremos servos de vocês. E aí, irmãos, o que você acha que aconteceu? Todo mundo ficou com medo, porque o cara era gigante mesmo. E todo mundo teve medo, as pessoas olhavam para Golias e já saíam correndo porque dava medo. Aí Davi está lá, vendo aquela situação, lá de longe. Aí vai se aproximando, tal. Até que chega uma hora que Davi, incomodado, vai lá no rei Saul e fala: eu vou lá e vou derrotar aquele gigante, porque Deus está comigo. E aí, Davi vai para a guerra. E aquele rei prepara Davi, põe as melhores armaduras, a espada, o capacete. O que acontece? Davi não consegue nem andar, tão pesado que tudo era. Davi tira tudo aquilo e vai com a sua funda, com seu estilingue, como você preferir. E Davi vai e passa perto de um riacho assim, vê umas pedrinhas e pensa: tenho aqui um instrumento de arremessar pedras. O que me falta? As pedras. Davi rapidamente pega 5 pedrinhas, põe na bolsa
e vai lutar com Golias. O que acontece? Davi chega na frente de Golias, que todo mundo começa a rir de Davi. E Golias debocha, e todo mundo ri, Davi vira piada. Mas quando a coisa fica séria, Davi arremessa aquelas pedras, vai na cabeça do gigante, e ele cai. E Davi vence a guerra sem levantar uma espada. E aí, o texto diz lá em 1 Samuel 17:40, assim, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Irmãos, a situação era difícil, tinha um gigante para enfrentar. Davi olha para uma pedra, o que ele faz? É aqui, é isso aqui que vai me ajudar a vencer esse gigante. Quando todo mundo queria se equipar dos melhores equipamentos e armaduras e espada, Davi pega umas pedras que ele encontrou no caminho. E aquelas pedras são usadas para derrotar aquele gigante. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que às vezes nós estamos caminhando e aparecem algumas pedras, mas são exatamente essas pedras que vão nos ajudar a derrotar os gigantes nas nossas vidas. Talvez você olhe para frente e não veja um Golias, né? Um homem alto, querendo te derrubar. Mas fato, irmãos, é que problemas aparecem. E às vezes os problemas parecem muito maior que qualquer Golias. Não é verdade? Olha, às vezes falta algo, às vezes é um desemprego, às vezes é uma perda. Os problemas, eles aparecem. Nós passamos por dificuldades, nós encontramos os gigantes nas nossas vidas. E às vezes a gente acorda, dia após dia, a gente está olhando para Golias e não sabe como fazer. A gente murmura, a gente reclama. Mas às vezes são só umas pedrinhas que vão nos ajudar a derrotar esse gigante. Percebe? Irmãos, muito maior que as pedras está a presença de Deus com Davi. As pedras são uma só estratégia, um instrumento, mas tudo aquilo só acontece porque Deus se fez presente com Davi. Sabe o que a gente aprende com isso? É que independente do gigante que apareça na nossa vida, se Deus está com você, meu irmão, ele vai cair. Ele não vai te derrotar, pelo contrário, é você que vai derrotá-lo. Para quê? Para você se engrandecer? Não, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. E aquelas pedrinhas livram todo o povo de Israel da escravidão ali dos filisteus. E mais do que isso, o povo de Israel, ele reina sobre os filisteus. Era só o Davi que não era guerreiro. O que ele tinha de diferente das pessoas, irmãos? Ele confiava no poder do Senhor. Lá no versículo 45, diz assim, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com a espada, com a lança e com o dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, quando tem um problema na sua vida, não é só você e o problema, é você e Deus contra o problema. E aí, meu irmão, a vitória é certa, porque nós não vamos perecer diante dos gigantes que aparecem nas nossas vidas. O problema é que às vezes a gente se dá ao luxo de querer se vestir com aquilo que não é nosso, com aquilo que não faz parte do nosso caráter. Davi nunca tinha ido para a guerra, consequentemente, nunca tinha usado uma armadura, nunca precisou. Aí na primeira guerra que ele vai, ele quis, vestiu a armadura, deu certo? Não deu certo. E aí, sutilmente, a sociedade, o mundo vem pregando isso para a gente. Seus problemas acabaram. É só você fazer isso, isso e aquilo que resolve. E aí a gente vai se vestindo de armaduras que não são nossas. Olha, é só você beber bastante que você esquece seus problemas. Olha, a vida é muito curta. Por que você não deixa o seu problema de lado e vai curtir a vida do jeito que você quiser? O importante é ser feliz, independente de qualquer coisa. Toda forma de amor é justa. Aí a gente vê a bagunça que está hoje aí, de homem com homem, mulher com mulher, e cristãos fazendo coro a isso.
achando que vai resolver qualquer problema assim. E quando a gente faz isso, a gente está se vestindo daquilo que não é vontade de Deus para nós. Irmãos, existe um padrão, existe um modelo, e o modelo é Jesus Cristo, e é Ele que devemos imitar. O mundo com certeza vai continuar pregando que existem soluções para todos os problemas. Olha, que você vai prosperar, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, que você, fica tranquilo, o tempo vai passar e o gigante vai sumir. Não é isso que Deus nos ensina, irmãos. Deus nos encoraja a enfrentar os nossos gigantes, ainda que seja com algumas pedrinhas. A gente não precisa se vestir dessa armadura que o mundo quer que a gente vista, não. A gente precisa se revestir da armadura espiritual, da palavra de Deus, porque é Ele que vem em nosso favor. E Davi declara para Golias: olha, você tem tudo aí que um exército precisa, mas eu venho aqui no nome do Senhor. E o gigante caiu, irmãos. Amém? A gente pode estar quebrando a cabeça para resolver um problema. Pare e olha para o lado aí, umas pedrinhas no chão, que pode ser instrumento de Deus para derrubar um gigante que está na sua frente. Amém? Tem uma frase que diz assim, ó: o lugar do cristão não é sobre os seus Golias, e não ele sobre o cristão. Irmão, está maneiro aquilo lá não. Faltou uma palavra aí, mas é assim: o lugar do cristão não é debaixo do Golias. O lugar do cristão é sobre os Golias. Percebe? Você pode falar comigo? O lugar do cristão é em cima do Golias. A Bíblia vai dizer que o gigante cai, Davi sobe em cima do gigante, e aquela cena demonstra que Deus prevaleceu sobre aquele gigante, que Deus deu vitória ao povo dele. É isso, irmãos. O nosso lugar é derrubando gigantes, mas sozinho não vamos conseguir, precisamos que Deus esteja conosco. Amém? Amém. Continuando mais um pouco. Em segundo lugar, as pedras no caminho podem representar livramento. Pode ler comigo? Certa vez, os fariseus e os líderes da época pegaram uma mulher adúltera e levaram até Jesus. Jesus estava tranquilão lá, sentado, escrevendo ali na areia, e levaram essa mulher para Jesus. Aí, Jesus, essa mulher estava em adultério, e a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar essa mulher. O que Jesus faz? Fica quieto. E os caras continuam. E Jesus simplesmente fala assim: olha, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Quantas pessoas atiraram a pedra, irmãos? Nenhuma. E João 8,11 vai dizer assim: ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Para aquela mulher, irmãos, as pedras no caminho foram um sinal de livramento. O povo queria condenar aquela mulher, mas Jesus deu livramento àquela mulher. Jesus foi misericordioso. Às vezes a gente olha para esse texto e acha que é algo muito fora da nossa realidade, mas não é, irmãos. Nós somos pecadores, nós erramos com Deus, erramos com os nossos irmãos, e merecemos às vezes, irmãos, em nossas vidas, coisas terríveis. E o que Jesus faz? Ele nos perdoa. Ele é misericordioso para conosco e não nos dá aquilo que a gente realmente merece. E todos os dias a gente pode se deparar com uma situação que as pedras do nosso caminho podem ser sinal de livramento. Dia 11 de setembro de 2001, o que aconteceu nesse dia?
a Al-Qaeda resolve atacar os Estados Unidos. E aí a gente tem aquele ataque às Torres Gêmeas que a gente conhece. Aquele caos. Mais de 3.000 pessoas morreram. E aí, algum tempo depois, foram fazer uma entrevista com as pessoas que deveriam estar lá nas Torres Gêmeas, mas não estavam. E aí, vários relatos, irmãos, foram dados. Como, por exemplo, um homem, ele não conseguiu chegar a tempo no trabalho porque teve que ir na reunião do seu filho. Uma mulher não conseguiu chegar a tempo no trabalho porque simplesmente perdeu um ônibus. Outra pessoa, ela resolveu fazer um caminho diferente para evitar o engarrafamento, e foi aí que ele pegou o engarrafamento e não chegou a tempo no trabalho. Um homem comprou um sapato novo, foi para o trabalho, deu uma bolha gigante no pé dele, ele parou na farmácia para comprar um curativo, e não estava lá na hora do acidente. Sabe o que a gente aprende, irmãos? É que Deus nos coloca na hora certa, no lugar certo, que Ele determinou. Não que seja certo para nós, irmãos, mas que seja certo para Deus. Então, às vezes, quando a gente se deparar com alguns obstáculos na nossa vida, algumas pedras, quando a gente acha que é o fim do mundo, pode ser um livramento vindo da parte de Deus sobre a nossa vida. Então, quando acontecer de você estar caminhando, se deparar com uma pedra, irmãos, louve a Deus, porque Ele pode estar te livrando de algo. Sabe, às vezes você tinha um plano para o seu dia. Olha, tal hora eu vou fazer isso e aquilo outro. E você acordou, irmão, e tudo está de cabeça para baixo. Olha, não reclame e continue louvando a Deus, porque Deus com certeza está promovendo o melhor na sua vida. Às vezes você tinha vários compromissos no seu dia, e só conseguiu cumprir metade deles, porque foi terrível o dia. Louve a Deus, porque Ele te guardou no seu dia. Ele te guardou, você foi, você voltou. E amanhã Ele te dá a força para você ir lá e correr atrás de novo. Então, irmãos, às vezes as pedras no caminho podem representar para nós livramento de Deus. Caminhando mais um pouco, em terceiro lugar, as pedras no caminho podem representar, vamos lá, aí descanso, né? As pedras no caminho podem representar descanso. Um grande e conhecido personagem da Bíblia é Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, um grande personagem, mas que nasceu, irmãos, já agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Jacó, que cresceu e certo dia armou ali com a sua mãe para roubar a primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó, aquele que trapaceou. Jacó que, mesmo vindo dessa família, uma família marcada por muitos relacionamentos com Deus, uma família marcada por promessas, Jacó ainda não tinha tido nenhuma experiência com Deus. E depois dessa bagunça toda que Jacó fez na casa dele, ele se vê obrigado a sair de lá. E Jacó parte de sua cidade, Berseba, até uma cidade chamada Padã Arã. E Jacó parte, irmãos. E essa cidade aí tem uma distância de 750 quilômetros. E Jacó foi na canela. E aí, só lendo isso, eu já fiquei um pouco cansado, confesso. E Jacó foi. E no caminho, o que aconteceu, irmãos? Jacó ficou cansado, porque a caminhada era longa. Aí, quando ele ficou cansado, sabe o que ele fez? Olha lá, lê comigo assim. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. Dá para a gente ler junto? Tomou. Amém?
Ei, se você está cansado, desanimado, triste, abatido, se você não tem forças, irmãos, as pedras que a gente encontra no meio do caminho pode significar, pode representar para a gente o momento que a gente precisa descansar. No contexto de Jacó, essa pedra é apenas um símbolo que aponta para algo muito maior. Lá no Novo Testamento e nas profecias de Isaías, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele é considerado a pedra angular, a pedra que dá o sustento, a pedra que faz a base, a pedra que é o fundamento, a pedra que edifica a igreja do Senhor. Então sabe o que Jacó está nos dizendo? Quando você se deparar com pedras no caminho, nos caminhos, descanse em Jesus Cristo. Se você está cansado, desanimado, se você não tem forças, irmãos, descansa em Jesus Cristo. Olha o que Mateus diz, leia comigo. Vinde a mim. Amém. Jesus nos convida a descansar nele. E quando a gente está caminhando e acha que não vai conseguir vencer aquele obstáculo, é em Jesus que nós precisamos descansar. Jacó olhou para aquela pedra e viu mais do que um obstáculo, mais do que uma dificuldade. Ele viu um instrumento para descansar. Ele viu uma oportunidade para renovar suas forças. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. Ele nos renova nossa força, renova nossa mente, nos dá ânimo e nos coloca de pé novamente. Sabe por quê? Porque os obstáculos, irmãos, eles não param. Dia após dia a gente acorda e encontra com algo diferente. E a gente descansa em Jesus e Ele nos renova. E a gente tem forças para continuar a caminhada. Amém? Porque uma coisa é certa, irmãos, o nosso alvo é o próprio Jesus, e nós precisamos chegar até Ele, e Ele mesmo nos concede forças, para que a gente chegue até Ele. Ele é incrível, irmãos, Ele é o nosso Deus. No meio de tudo errado que Jacó estava vivendo na vida dele, ele descansou em Jesus. E aí, sabe o que a gente aprende? Em quarto lugar, as pedras no caminho podem representar? As pedras no caminho podem representar? Novos sonhos. Lá em Gênesis 28, versículo 12, a gente vai ler assim, e sonhou. No versículo 11, Jacó pega a pedra e deita. No versículo 12, ele sonha. Aquele homem que até então não tinha tido nenhuma experiência com Deus, aquele homem que tinha aquela família incrível, mas ele mesmo não tinha tido experiência com Deus, agora ele sonha, e ele sonha com Deus, ele sonha com o reino de Deus, ele sonha, e no sonho dele, Deus fala assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, do norte ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, esse é Jacó, o filho de Isaque, o neto de Abraão. É aquele que tem como objetivo na vida continuar a promessa que Deus estabeleceu sobre Abraão, que povoaria a terra, que a partir de Abraão seriam benditas todas as famílias. E aí Jacó, no início da sua vida, faz tudo errado, mas chega um dia que Deus fala com ele, mas chega um dia que ele tem uma experiência com Deus, e sabe o que isso promove na vida de Jacó? Novos sonhos, novas perspectivas, novos objetivos. A partir desse momento, tudo muda na história de Jacó, meus irmãos, tudo muda, porque Jacó passou a ter tido experiência com Deus. Olha, às vezes no caminho a gente se depara com algumas pedras, sabe para quê? Para a gente ter experiência com Deus, para a gente conversar com Deus, para a gente renovar os nossos sonhos, para que Deus ministre aos nossos corações que a gente está no caminho errado e que o sentido é outro. E às vezes a gente olha para as pedras e só sabe reclamar. E Jacó sonhou, irmãos, sonhou, e Deus prometeu a ele o que prometeu a seu pai e a seu avô.
E a história continuou e a promessa continuou, irmãos. E hoje nós estamos aqui e tudo começou lá. E hoje nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de louvar e engrandecer o nome dEle. Isso é maravilhoso. Porque as pedras no caminho podem representar para mim e para você novos sonhos. Sabe, novas perspectivas, novas formas de ver a vida. É muito ruim se a gente parar para pensar em quais são os nossos sonhos e a gente chegar à conclusão que não tem sonho nenhum. A gente precisa sonhar, irmãos, mais do que isso, a gente precisa sonhar os sonhos de Deus. A gente precisa todos os dias ter intimidade com Ele para perguntar e receber dEle o que Ele quer de nós. Qual é a missão dEle para nós, o propósito dEle para nós. E isso tudo pode acontecer quando a gente se depara com algumas pedras no caminho. Isso pode transformar as nossas vidas, igual transformou a vida de Jacó. Era só uma pedra, que virou descanso, e que agora deu um novo sentido à vida de Jacó. E agora Jacó teve uma experiência com Deus. Jacó sentiu a presença de Deus. Olha, e a gente precisa disso tudo, irmãos. Às vezes o nosso dia a dia está tão turbulento que a gente não para descansar e não tem nem tempo de pensar nos sonhos que Deus tem para a nossa vida. A gente já ligou o modo automático e só vai. E o que o mundo prega, o que o mundo fala, a gente só vai. Mas a gente não para descansar no colo de Deus. A gente não para conversar com Deus e aprender quais os sonhos que Ele tem para nós. Irmãos, a gente pode... errar muito o caminho, se a gente não perceber em Deus o que Ele quer de nós. A gente pode estar no sentido totalmente contrário, se a gente não parar e descansar no Senhor. Amém? Em quinto lugar, as pedras no caminho podem nos levar... Vamos lá, irmãos, fortes. As pedras no caminho podem nos levar a adorar a Deus. Olha o que o texto diz. Tomou a pedra que havia posto por seu travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Irmãos, era uma pedra que virou um travesseiro, e aí Jacó pôde descansar. Descansando, ele sonhou, teve uma experiência com Deus. E sabe o que ele fez a partir disso? Ele adorou a Deus. Lembra que eu falei que essa pedra, nesse contexto, ela aponta para algo muito maior, que é Jesus Cristo. Sabe o que a gente está aprendendo com Jacó? É que quando a gente se deparar com as pedras no caminho, a gente pode sim descansar em Jesus, descansar em Deus. A gente pode ter novas perspectivas, mas a partir disso, a gente precisa parar e adorar a Deus que está em primeiro lugar em nossa vida. Percebe qual que é o plano de Deus para nós? Ele nos concede descanso em meio a todas as tribulações que a gente pode vir a passar. Mesmo que tudo pareça dar errado, Deus pode nos conceder novos sonhos e novos planos. Mas aí é nesse momento, irmãos, que a gente não pode se esquecer do que Ele fez por nós. É nesse momento que a gente tem que erguer as nossas mãos ao alto e declarar que Jesus Cristo é o Salvador. Amém. Ele que é o mestre das nossas vidas, Ele que é o digno de adoração, Ele que é digno de louvor. É Ele que cuida de nós, é Ele que intercede por nós, e é a Ele que nós devemos prestar louvor. Sabe, é muito mais do que reclamar que a gente está acordando cedo, domingo de manhã, para vir à igreja, não. É acordar feliz, porque é mais uma oportunidade que nós temos, de junto com os nossos irmãos, adorar a Deus, que é o dono da nossa vida. É muito maior, irmãos, do que qualquer obstáculo que nos impedem de adorar a Ele. É pegar esse obstáculo, irmãos, e usar como instrumento no reino dEle. Aquela mesma pedra que era um problema, se tornou bênção na vida de Jacó.
Olha, às vezes a gente encontra mais pedras no caminho do que a gente deseja. Mas sabe qual que é o plano? É que quanto mais pedras a gente encontrar pelo caminho, mais a gente vai adorar a Deus, mais a gente vai louvar o nome dEle, mais a gente vai engrandecer o nome dEle, porque a gente vai saber que dEle está cuidando de nós. E se a gente está com Ele, irmãos, nós não vamos cair. Olha, e se por algum momento a gente se desviar do foco e cair, Ele vai estender a mão para nos levantar. Então o importante, irmãos, da nossa caminhada, é a gente caminhar com Deus. Porque ainda que a gente tropece e a gente erre, Ele nos coloca de pé novamente. Ele nos faz descansar de novo, se for preciso. Ele renova de novo os nossos sonhos. Mas sabe o que precisa permanecer o mesmo? A nossa adoração a Ele. Isso nunca pode parar. Em último lugar, as pedras no caminho podem nos dar a esperança que um milagre vai acontecer. Vamos ler juntos e bem fortes. As pedras... Vamos aproveitar esse coro bonito. A gente consegue ler junto ou não? Amém? Então vamos. Jesus... Amém? Um texto muito conhecido, não é verdade? Esse texto relata a ressurreição de Lázaro, né? Jesus chega na cidade, para aquele povo, para Maria, para Marta, Jesus chegou tarde demais. Olha, Jesus, se você tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Agora já cheira mal. As pedras no caminho, irmãos, podem nos dar uma esperança de que um milagre vai acontecer nas nossas vidas. Porque esse texto, ele mexe muito comigo, porque Jesus, irmãos, ele é o dono de tudo. É o dono de tudo. Olha, Jesus, irmãos, transformou a água em vinho. Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou os pães. E Jesus está prestes a ressuscitar, irmãos, um morto. Aí ele precisa falar assim: tirem a pedra. Percebe? Olha, Jesus tinha poder para fazer tudo. Jesus tinha poder para mandar a pedra sair, para ventar e a pedra sair. Jesus tinha poder para simplesmente tirar Lázaro de lá. Mas ele disse ao povo: tirem a pedra. Sabe o que eu aprendo com isso? É que tem muitas ocasiões nas nossas vidas que nós estamos prestes a viver um milagre de Deus, um milagre que Jesus nos proporciona, mas a gente não quer tirar a pedra da frente. Quando que Lázaro saiu? Tiraram a pedra.
Sabe, o impossível, irmãos, é a especialidade de Deus. O impossível Ele vai fazer na sua vida, você pode ter certeza, mas existem coisas que eu e você, nós precisamos fazer para viver os milagres de Deus. Existem pedras que a gente se depara no caminho e a gente precisa retirar. Pode ser pesada, podem ser muitas, ainda que você fique anos e anos tirando as pedras. Após elas, pode ter um milagre esperando. Pode ter um milagre de Deus na sua vida. Pode ter um sonho sendo renovado na sua vida. Pode ter uma porta de emprego se abrindo na sua vida. Pode ser aquele sonho que você já não dava mais valor e que você achava que já tinha ido por água abaixo. Pode ser Deus renovando aquele sonho na sua vida. O impossível você pode ter certeza, meu irmão, que Ele vai fazer. Mas a nossa parte a gente precisa fazer. Às vezes a gente olha para o texto e acha que foi muito fácil eles irem lá e tirarem as pedras. Mas você concorda comigo que aquele povo precisou acreditar que Lázaro estava vivo de fato? Concorda comigo que aquele povo precisou crer em Jesus? Às vezes, dia após dia, Jesus está falando assim com a gente: tire a pedra, que eu vou ressuscitar os seus sonhos. E a gente não acredita, e a gente não tira as pedras, e aí a gente não contempla o que Deus tem para nós. Que Jesus pode todas as coisas, irmãos, a gente sabe. Mas quando tudo aperta, e quando a gente acha mesmo que é impossível, a gente acredita que Ele é o nosso Senhor e que Ele pode todas as coisas. A gente precisa acreditar. O mesmo Jesus que operou diversos milagres na Bíblia, o mesmo Jesus que ressuscita Lázaro, é o Jesus que ressuscitou por mim e por você. É o Jesus que dia após dia continua realizando milagres. Irmãos, Ele não parou. Muitas vezes o que acontece é que a gente para de acreditar. A gente quer ver algo extraordinário, mas não presta atenção nos mínimos detalhes que Deus nos proporciona. Às vezes a gente está muito perto, irmãos, muito perto daquilo que a gente ora a Deus todos os dias. E a gente precisa acreditar. E se Jesus falar assim: ei, tire a pedra, vá lá e tire, porque tem milagre dele para você, meu irmão. Tem milagre dele para nós. Amém? E depois que a gente aprende tudo isso, irmãos, eu me lembro de Moisés. Moisés foi até um monte, teve uma experiência com Deus, pegou umas pedras e pôs ali os mandamentos, que o próprio Deus tinha revelado a ele. A gente pode se deparar com algumas pedras no nosso caminho, irmãos, mas sabe para que elas podem ser usadas? Para propagar a palavra de Deus. É através da sua vida, é através de como você reagiu às pedras no seu caminho, que Jesus pode ser pregado, que Jesus pode ser glorificado, que as pessoas podem reconhecer que há algo diferente em você. Faça dessas pedras no seu caminho, meu irmão, o maior testemunho de Jesus Cristo. A maior pregação que você pode dar para alguém é ser exemplo. Todas as pessoas passam por dificuldades, aquelas que são cristãs e aquelas que não são. A diferença é como elas reagem à dificuldade. Nós, como igreja, precisamos ser exemplos de como reagir às dificuldades. Nós, como igreja precisamos ser instrumentos do Senhor, para mostrar para o mundo lá fora como é que faz
quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades. Então, meus irmãos, peguem as pedras que você encontra pelos seus caminhos. Pegue as dificuldades, cresça com elas. Renove os seus sonhos com elas. Percebam que elas podem representar milagre na sua vida. E quando tudo isso acontecer, pregue o nome de Jesus Cristo. Anuncie a mensagem de Jesus Cristo. E qual que é a mensagem de Jesus Cristo? É que Ele morreu em meu e em seu lugar, mas ressuscitou. E hoje Ele está vivo. E Ele se faz presente em nossas vidas. E todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento, e bem forte, e aplaudir o nome do nosso Deus.